Bom, pessoal, eu sou Rebeca Borba, eu sou fisioterapeuta do trabalho e perita judicial. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do pessoal da Unip, em parceria com a Impare, que está promovendo esse brilhante evento. Muito obrigada, espero fazer parte de muitos outros eventos de vocês. Sempre que quiserem, pode me chamar, que eu estarei aqui disponibilizando, né, uma parte do meu conhecimento para vocês. Bom, as perícias judiciais fisioterapêuticas é uma área que tem despertado muito interesse na fisioterapia. Bom, antes de continuar com a palestra, eu sou presidente da Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, a ABRAPEF. Inclusive, eu convido a todos a conhecer a ABRAPEF, está em todas as redes sociais e nosso site também. E gostaria de agradecer imensamente o convite de fazer parte desse evento online, né? Gostaria de estar presente aí com vocês, mas nesse momento não é possível. Então, eu prometo que farei o melhor que eu posso aqui online para levar a melhor experiência para todos vocês, tá? Então, na palestra de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre perícia judicial fisioterapêutica, que é uma das áreas mais promissoras da fisioterapia e tem despertado muito interesse. Vocês, desde já são muito beneficiados, porque vocês estão ouvindo falar de perícia judicial fisioterapêutica ainda na graduação. Eu tenho 12 anos de formada, e quando eu era aluna da graduação de fisioterapia, nunca ninguém chegou para mim para dizer que o fisioterapeuta poderia ser perito da justiça. Eu só vim descobrir isso quando eu já estava no meu mestrado. Foi quando uma pessoa chegou para mim para dizer, olha, por que você não tenta a carreira de perita? E fisioterapeuta pode ser perito da justiça? Como isso funciona? Precisa de concurso público? Qualquer fisioterapeuta pode ser perito? Que tipo de laudo, que tipo de perícia a gente faz? Eu não sabia de nada. Nunca tinha nem sequer ouvido falar nessa possibilidade. Hoje, as perícias fisioterapêuticas, elas já estão sendo mais difundidas entre os acadêmicos e têm despertado interesse. E eu espero que em um futuro próximo eu possa encontrar com vocês nessa área atuando, porque ainda existe muito mercado a ser explorado. Então, vamos começar. O que são perícias judiciais fisioterapêuticas, né? Segundo a Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, a ABRAPEF, considera-se perícia fisioterapêutica para todos os fins a análise das circunstâncias sob a ótica profissional da fisioterapia. Ora, existe uma circunstância, diversas, a gente vai ver ainda mais na frente. Existe uma circunstância e é necessário que seja feita uma análise sob a ótica da fisioterapia, tá? Atendendo a uma determinada demanda. Alguém vai solicitar a gente essa análise, seja um juiz, seja um órgão do Ministério Público, seja a própria pessoa que queira ter um laudo acerca de sua condição de saúde, seja uma empresa, um seguro ou INSS. Então, a gente vai sempre trabalhar para atender a uma determinada demanda, consubstanciada em um documento próprio, tal como laudo, parecer, relatório, opinião técnica, dentre outros, tá? Então, existe a circunstância que o fisioterapeuta vai realizar uma análise sobre a nossa ótica profissional para atender a uma determinada demanda e, no final, a gente vai consubstanciar toda a nossa análise em um documento que aí, dependendo da situação, vai se chamar laudo, parecer, relatório, opinião técnica. Então, isso, em suma, é que se trata das perícias fisioterapêuticas. Bom, então a gente tem essa situação aqui que é a mais clássica, né? Por exemplo, em relação ao litígio de trabalho. Então, a gente tem aqui o trabalhador, seu João, ele sofreu um acidente de trabalho e ele diz que a culpa foi da empresa. A empresa, por sua vez, diz que não teve culpa nesse acidente de João, que a culpa foi dele, ou nem sequer reconhece que João tenha sofrido qualquer acidente. Esse problema, esse litígio, vai cair nas mãos de um juiz. O juiz é um homem muito sábio, entende muito de leis, de normas, mas ele não entende quase nada ou nada de saúde. Ele não sabe se João realmente ficou incapacitado por causa desses acidentes, se ele ficou com alguma sequela, essa sequela é temporária, definitiva.
ou se o que ele apresenta de fato teve relação com o trabalho dele ou não. Ele vai precisar, então, nomear o perito judicial. O perito é o expert naquela matéria que está sendo discutida ali no processo. O perito, ele assessora o juiz, ele é imparcial, ele está ali no meio. O perito, ele não vai nem defender a empresa e nem defender o trabalhador. O perito, ele é imparcial. E o perito, ele, no final do seu trabalho, ele emite um documento chamado laudo pericial. A lei prevê outras duas situações, outras duas pessoas aqui nesse processo, que são os assistentes técnicos. Então, a lei prevê o assistente técnico do trabalhador e o assistente técnico da empresa. Então, ambas as partes também podem nomear seus próprios peritos, assistentes técnicos. Já os assistentes técnicos, eles vão assessorar a parte que lhe contratou. Então, o assistente técnico do trabalhador vai assessorar o trabalhador e vai defender os interesses do trabalhador. O assistente técnico da empresa vai defender os interesses da empresa. E ambos assistentes também fazem um documento no final do seu trabalho. Só que esse documento tem um outro nome, se chama parecer. Então, o perito apresenta no processo o laudo e os assistentes técnicos pareceres. Bom, então, para cada perícia que ocorre na justiça, existem 3 possibilidades do fisioterapeuta atuar. Seja como perito, seja como assistente técnico do autor, seja como assistente técnico do réu. Então, para vocês terem uma noção do tamanho, da magnitude que é esse mercado de trabalho. Então, quem é o perito judicial, não é? A lei diz que os peritos, eles são nomeados entre os profissionais legalmente habilitados ou os órgãos técnicos científicos, que são as pessoas jurídicas. Então, você, como perito, você pode ser nomeado ou você, pessoa física, seu nome diretamente, ou através de uma empresa, devidamente inscritos em cadastro mantido no tribunal. Mas uma coisa é certa, você tem que ter o seu cadastro no tribunal. Então, por exemplo, eu trabalho para o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco. Se vocês entrarem lá no site do TRT de Pernambuco, vai ter em alguma parte do site a lista de peritos homologados no tribunal. Se vocês procurarem, vai estar meu nome lá, Rebeca Borbas de Rodrigues. Então, para que eu possa trabalhar como perita, eu tenho que submeter a um cadastro. Não precisa de concurso público. Basta atender os requisitos do cadastro e apresentar toda a documentação que o tribunal exige. Dentro dessa documentação, o tribunal geralmente exige que você apresente algum curso de formação na área, ou alguma especialização, pós-graduação, ou mesmo cursos mesmo naquilo que você está se dispondo a trabalhar. Mas aí é importante a gente observar que a lei, ela não traz restrição de natureza profissional para a escolha do perito. Vocês estão vendo a lei aí. A lei, em algum momento, ela determina que o perito tem que ser médico? Não. Em algum momento, a lei determina que o perito tem que ser fisioterapeuta? Não. A lei diz que o perito é um profissional legalmente habilitado e inscrito no cadastro mantido pelo tribunal. Quem é que vai escolher? É o juiz. O juiz aqui vai decidir, a cada caso, qual o melhor profissional que vai lhe assessorar ali. Inclusive, não existem só perícias na área de saúde. Existem perícias de contabilidade, existem perícias de engenharia, perícias grafotécnicas, já ouviram falar? Grafotécnicas é para averiguar se aquela assinatura é verídica ou se aquele documento é verídico. Existem perícias de tudo quanto é especialidade, inclusive tecnologia da informação, vai depender do que está sendo discutido ali naquele processo. Em relação aos assistentes técnicos, os assistentes técnicos são profissionais de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Então, a lei aqui, mais uma vez, não determina a profissão dos assistentes técnicos. A lei não diz que o assistente técnico tem que ser médico, fisioterapeuta, ou mais, a lei não diz que o assistente técnico tem que ter a mesma profissão do perito. Então, por exemplo, existem algumas perícias que tanto médico quanto fisioterapeuta fazem.
Então, você pode ter um perito médico e o assistente técnico fisioterapeuta, ou o contrário, o perito fisioterapeuta e o assistente técnico médico. Então, a lei não diz que o assistente técnico tem que ter a mesma profissão do perito, tá? Basta que seja um profissional de confiança da parte. Então, gente, ó, o perito, ele assiste o juiz. Ele está ali no meio, é imparcial. E ele produz um documento chamado laudo pericial. Já os assistentes técnicos assistem as partes que lhe contratou. Ele é parcial, ou seja, ele vai defender os interesses da parte que está lhe contratando. E no final, o assistente técnico vai produzir um documento chamado parecer técnico. Então, a gente vai se colocar agora no lugar da juíza, né? Então, vamos fazer aí um exercício de empatia. Agora você vai se colocar no lugar da juíza. Por que a juíza, então, deve nomear um fisioterapeuta como seu perito? Por quê? Qual o diferencial? Não é? Por que ela deve nomear a gente e não nomear um médico, por exemplo? A gente precisa entender como é que a sociedade nos enxerga. Então, se a gente for pesquisar no Google o que faz um fisioterapeuta, essa é a primeira resposta que vem assim logo em destaque, né? Diz que o bacharel em fisioterapia atua no tratamento e prevenção de doenças e lesões decorrentes de fraturas ou malformações ou vício de postura. E tem como aliados técnicas como massagem e exercícios para restaurar a capacidade física e funcional dos pacientes. Bom, a gente hoje sabe que nós, fisioterapeutas, não somos só isso, né? Primeiro que a gente não se resume a massagens e exercícios, e a gente vai muito além. Mas essa imagem, como a sociedade nos enxerga, ela ainda é muito aquém das nossas reais competências. Então, se a gente imaginar que a juíza, ela faz parte dessa sociedade, a gente tem que entender que ela não enxerga, ela não sabe do que nós somos capazes. Ela não sabe de tudo o que a gente pode oferecer para ela. E cabe a nós dizer, mostrar para essa juíza o porquê ela deve nos nomear. Quais são as nossas competências? A fisioterapia está completando, agora em outubro, 51 anos, não é, de regulamentação da profissão. Nós não somos nem tão jovens, mas também nem tão velhos. A gente está no meio do caminho ali, ainda galgando muito espaço, ainda em pleno desenvolvimento. Então, é natural que exista uma defasagem de como a sociedade nos enxerga. Na verdade, existe uma crise de identidade. O fisioterapeuta ele precisa ser melhor reconhecido, mas isso compete a nós mesmos, melhorar essa imagem social e apresentar à sociedade tudo o que nós podemos fazer. Então, a gente precisa dizer a essa juíza quem nós somos, quem é o fisioterapeuta. E primeiro, o fisioterapeuta é o expert em movimento e funcionalidade humana. Então, se o problema da juíza envolve movimento e funcionalidade humana, por exemplo, LEDORT, problemas de ergonomia, de biomecânica, de cinesiologia, que impactam na funcionalidade daquele indivíduo, esse problema, o expert para resolver ele, somos nós, fisioterapeutas. Porque nós somos expert nos distúrbios correlatos à cinesia humana. Então, todo distúrbio que está correlacionado ao movimento, à ciência do movimento humano, esse é uma área de expertise da fisioterapia. E nós somos profissionais de primeiro contato. Vocês já ouviram isso? Fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Mas o que é que isso significa? Significa, gente, que o paciente que sinta algum problema e tem alguma necessidade, ele pode buscar diretamente o fisioterapeuta. Ele não precisa ir para um médico ou para um outro profissional para que esse profissional encaminhe para a fisioterapia. O paciente pode nos procurar diretamente. Somos de primeiro contato. Isso porque nós temos uma coisinha chamada autonomia profissional. A gente é competente para estabelecer o nosso próprio diagnóstico, determinar o tratamento a ser aplicado no paciente e determinar as condições de alta, tá? Isso é a nossa autonomia. Então, a gente precisa dizer aos juízes quem nós somos e enfatizar aos juízes que somos profissionais autônomos.
Mas então, qual é a diferença do diagnóstico do médico para o diagnóstico do fisioterapeuta? Né? O diagnóstico do médico comumente é chamado de diagnóstico nosológico, que seria a determinação, a identificação de uma determinada doença. Bom, vocês estão vendo aqui o slide, existem duas pessoas, dois homens aqui no meu slide. Um está correndo, ele provavelmente tem a sua vida social ok, intacta, ele provavelmente trabalha, estuda, né, brinca com seus filhos. Já o segundo, ele está numa cadeira de rodas e tem uma grave limitação funcional. Porém, ambos padecem da mesma doença, que seria uma hérnia de disco lombar. CID M51.1, transtornos dos discos lombares. Bom, então a gente pode logo de cara perceber que pessoas com a mesma doença não necessariamente apresentam o mesmo grau de funcionalidade, não é? Aí eu pergunto a vocês, se colocando lá no lugar da juíza, o que é que vocês acham que é mais interessante para a juíza entender? Se esse indivíduo tem ou não uma hérnia de disco, ou se ele está ou não na cadeira de rodas? É se ele está ou não na cadeira de rodas, gente. Estudos mostram que uma grande parte da população possui transtornos dos discos intervertebrais e nem sequer sabem que possuem. Então, ter determinada lesão não significa que você vai ter uma repercussão na sua vida. E o que vai importar para a juíza, que no final das contas vai determinar um valor a ser pago, é a repercussão que aquela lesão está provocando na vida do indivíduo. Porque imaginem que a juíza, no final de um processo, vai dizer assim, essa hérnia de disco vale 500 mil reais. Então, empresa, você foi a culpada, então você pague 500 mil reais a seu João. Quem vai valorar isso é o juiz. Agora, se eu perguntar aí a algum de vocês, eu estou querendo comprar um braço, quem é que me vende? Eu acho difícil alguém querer vender seu braço, né? Porque nosso corpo, para a gente, não tem preço. Mas é essa a função do juiz. Ele, no final das contas, atribui um preço, um valor. Então, o nosso diagnóstico funcional, ele é muito mais rico para o juiz do que simplesmente o do médico, que aponta se tem ou não uma hérnia de disco, coisa que muitas vezes já vem escrito no exame de imagem. O contrário também é verdadeiro, né? Então, esse primeiro aqui, a gente sabe que tem uma hérnia de disco, e esse segundo aqui, ele tem uma espondilolistese. Bom, ambos estão na cadeira de rodas, ambos têm um quadro funcional semelhante, mas padecem de doenças distintas. Então, pessoas com o mesmo grau de funcionalidade não necessariamente sofrem da mesma doença, tá? Para vocês entenderem aí a diferença dos nossos diagnósticos. Bom, e como é realizada uma perícia judicial? Primeiro, a gente recebe a notificação de que a gente foi nomeado no processo tal, o número do processo. Aí eu entro no meu PJE, no meu processo judicial eletrônico, no computador, e no PJE eu acesso o processo. Através do meu CPF, que está cadastrado no tribunal, por isso que tem que ter o cadastro, eles me habilitam naquele processo que eu fui nomeada. Então, eu passo a ter acesso a todo o processo. E aí eu marco a perícia. Aí no dia da perícia, eu vou marcar duas perícias. A primeira delas é a perícia clínica, a perícia cinésio-funcional. Eu vou fazer essa perícia no meu consultório. Então, o reclamante, o trabalhador, né, vai chegar no meu consultório, os assistentes técnicos também vão vir, também vão participar. Aí, esse momento que eu vou colher toda a história ocupacional daquele trabalhador, quando entrou na empresa, as funções que exercia, quando começaram os primeiros sintomas, ou então quando houve o acidente. Vou fazer toda a minha anamnese, exame físico, vou avaliar força, testes especiais, eu vou fazer testes de Job, de Fallen, Tinel, Lazeg, o que for relacionado àquele quadro que a gente está avaliando. Nesse momento, eu vou olhar os laudos que ele tem, os exames, vou colher todo o depoimento dele. Os assistentes técnicos também podem se manifestar durante essa perícia. Então, essa perícia clínica
física, é onde eu vou chegar ao meu diagnóstico cinesiológico funcional. No segundo momento, eu vou na empresa. Eu vou marcar na empresa dele, onde eu vou fazer a perícia ergonômica. Aí, lá na empresa, eu vou tirar foto, eu vou fazer vídeos, eu vou utilizar ferramentas ergonômicas, colher entrevistas. Aí é onde eu vou chegar ao meu diagnóstico ergonômico. Depois, no meu consultório, em frente ao meu computador, eu vou elaborar o meu laudo pericial, onde eu vou cruzar as informações clínicas, físicas, funcionais, com a perícia ergonômica, para eu identificar se houve nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Aí eu vou chegar à minha conclusão pericial final. O meu laudo, ele tem que ser claro, objetivo e bem embasado, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de como seria a avaliação da extensão do dano em uma perícia judicial. Então, eu falei para vocês da perícia clínica, é onde a gente faz a análise física. Então, essa pessoa aqui, essa paciente, por exemplo, ela teve uma história de uma fratura, de uma queda na empresa, e ela fraturou o húmero, o esquerdo. E aí ela desenvolveu capsulite adesiva. Depois ela desenvolveu uma série de outros fatores, de trabalho repetitivo, ela chegou a operar esse ombro. Aí ela desenvolveu uma série de tendinites secundárias por posturas viciosas de trabalho. E ela terminou desenvolvendo capsulite adesiva nesse outro ombro direito também. Então ela tem capsulite adesiva nos dois ombros. E aí ela só consegue abduzir o máximo 22 graus à esquerda e 37 graus à direita. Esse é o máximo de amplitude que ela consegue. E ela está com o cotovelo fletido porque ela também tem redução de movimentação do cotovelo. Ela não consegue estender completamente o cotovelo por causa de posição viciosa que ela ficou na tipoia durante muito tempo, enfim. É um caso bem crônico de muitas décadas, de várias complicações, inclusive cinesiofobia também, medo do movimento, que culminaram para ela chegar nessa gravidade. Então, gente, eu como fisioterapeuta, eu avalio aqui o tanto de movimento que ela tem, sabendo que o normal seria os 180 graus de cada lado, né, de abdução total, seria o normal esperado. Então, eu consigo identificar o tanto de movimento que ela perdeu. Então, a esquerda, ela perdeu 158 graus e a direita, ela perdeu 143 graus. Então, acompanhando até aí, eu primeiro identifico o tanto de movimento que ela tem, para depois identificar o arco de movimento que ela perdeu. Sabendo do tanto que ela perdeu, eu consigo fazer, através de regra de 3 simples, achar os percentuais. Então, transformar isso em percentuais. Para dizer assim, a esquerda, ela perdeu 87,7% do movimento. E a direita, ela perdeu 79,4% do movimento. Esse é o percentual de perda. Ela perdeu esses percentuais de cada lado. Por que eu quero achar isso? Porque agora a gente vai estratificar utilizando os parâmetros da CIF. A CIF diz que perdas até 24% são perdas leves. Perdas entre 25% e 49% são perdas moderadas. Perdas entre 50% e 95% são perdas graves. Perdas acima de 95% são perdas totais. No caso aqui, ambas as perdas foram o quê? Graves. Então, ela teve perda grave à esquerda e uma perda grave à direita. Então, é por isso que a gente tem que calcular os percentuais de perda, o tanto que ela perdeu em termos percentuais, para a gente poder estratificar e quantificar pela CIF. Então, eu consigo dizer ao juiz assim, essa paciente, ela tem um quadro de capsulite adesiva em ambos os ombros, com amplitudes de movimento de abdução de 22 graus à esquerda e 37 graus à direita. Isso significa uma perda de 87,7% do movimento à esquerda, 79,4% à direita, o que configuram perdas graves.
Então, vejam que eu consigo quantificar, dar informações palpáveis ao juiz, e isso é muito legal, é um diferencial das perícias fisioterapêuticas. Em se tratando de perícia ergonômica, a gente consegue, na perícia ergonômica, fazer a identificação do risco ergonômico. Existe risco ergonômico? E quantificar esse risco. Esse risco ergonômico é leve, moderado ou grave? E o grau de exposição que esse trabalhador tem ao risco. Então, gente, essa atividade aqui, ó, por exemplo, esse trabalhador, ele pega a caixa que está vindo aqui na esteira e ele vai organizando a caixa nos pallets, né? Aí vocês percebem que nessa última fileira aqui, a mais rente ao chão, ele precisa realizar uma flexão anterior acentuada de tronco, né? Já na segunda fileira, ele já não faz uma flexão tão acentuada. Na terceira fileira, ele não faz flexão de tronco. Na quarta fileira, o risco passa da lombar para os ombros, porque ele agora faz o quê? Ele eleva a caixa. E na quinta e última fileira, que ele eleva a caixa mais ainda. Então, a gente precisa identificar o risco, que inicialmente começa na coluna, e depois vai passando para os membros superiores, em especial o ombro. Agora, se ele faz isso durante 10 minutos e depois do resto de trabalho, da jornada de trabalho toda, ele já vai fazer outra coisa. Então, apesar de existir o risco ergonômico, o grau de exposição, por exemplo, não seria suficiente, porque 10 minutos não seria suficiente para provocar uma lesão nele. Então, isso tudo a gente consegue identificar na perícia ergonômica. Também, se o empregador está cumprindo as normas legais, a NR17, a NR36, então é também função do perito entender de normas para ver se o empregador está cumprindo. E fatores organizacionais do trabalho, como ritmo, se existem pausas, rodízio de atividades, qual a jornada de trabalho, se esse trabalhador tem autonomia. Então, por exemplo, esse trabalhador, eu falei para vocês que pega aqui a caixa de vinagre e ele organiza aqui no pallet. Quem determina o ritmo de trabalho dele? Quem é que determina o ritmo? É ele? Não, é a esteira. Então, ele tem que seguir o ritmo que está a esteira. Se ele se sentir cansado ou sentir uma dor na coluna e queira dar uma pausa de 30 segundos, ele não pode, senão essa caixa aqui vai cair da esteira, ele vai ter que pegar. Então, esse também é um fator de risco que favorece o adoecimento. O trabalhador não ter autonomia sobre o seu ritmo de trabalho, tá? Outra investigação importante na perícia ergonômica é a identificação se existem movimentos repetitivos. E a gente faz isso através da cronoanálise, uma análise ao longo do tempo. Então, através da cronoanálise, a gente consegue identificar os ciclos de trabalho. Para quê? Porque a literatura diz que considera-se trabalho repetitivo os ciclos de trabalho inferiores a 30 segundos. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ele é semelhante ao anterior. Então, o trabalhador, ele pega a caixa e organiza nos pallets também. Aí ele vai pegar uma caixa, começa o ciclo de trabalho, a gente começa a cronometrar. Aí ele pega a caixa, coloca no pallet, depois ele pega a segunda caixa. Quando ele pega a segunda caixa, acaba o ciclo anterior e começa um novo ciclo. E aí, assim vai. E aí, cronometrando cada ciclo, a gente consegue cronometrar vários ciclos e fazer uma média. Então, por exemplo, o que tem amarelinho aqui são os valores que a gente cronometrou. Então, o primeiro ciclo foi 4,73 segundos, 4,60 segundos. Olha esse ciclo aqui, menos de 3 segundos. Então, a gente vai tirar uma média, mas a média com certeza vai dar menos de 5 segundos de ciclo, né? O que é altamente repetitivo. Menos de 30 segundos já é considerado repetitivo, quem dirá 5 segundos. Se o ciclo de trabalho for mais do que 30 segundos, mas dentro desse ciclo tiver uma única atividade que ocupa mais da metade do ciclo, também é considerado repetitivo. Agora deu um nó na cabeça. Calma que eu vou explicar. Então, por exemplo, a minha função
é rosquear a tampa nessa caneta. Eu passo 45 segundos rosqueando a tampa nessa caneta, certo? Ou seja, 45 segundos é mais do que 30, o meu ciclo de trabalho. Só que, desses 45 segundos de ciclo, 30 segundos eu passo só fazendo esse movimento de rosca. Ou seja, o ciclo tem mais do que 30 segundos, 45. Mas, mais da metade dele, 30 segundos, eu passo rosqueando aqui. Tá? Então, é considerado movimento repetitivo. Um único ato motor que ocupa mais da metade do ciclo. 60 segundos de contração isométrica, também é considerado movimento repetitivo. E em termos de digitação, mais de 8.000 toques ou caracteres por hora digitado. E a gente só tem como saber se o trabalho daquele reclamante, daquele autor daquela ação é repetitivo ou não, indo no ambiente de trabalho e fazendo a contagem dos ciclos de trabalho. Ah, e os peritos não fazem isso, não? Peritos médicos, em geral, não fazem isso. E esse é um grande diferencial das perícias fisioterapêuticas, que são as perícias ergonômicas. Aqui, para a gente finalizar o contexto de perícia ergonômica, para vocês entenderem de uma vez por todas, esse outro exemplo aqui é um caixa de banco. E essa trabalhadora aqui, ela trabalha no caixa, né? Vocês podem observar que o layout do mobiliário coloca ela muito abaixo do público. Então, sempre que ela precisa entregar algum documento ao cliente, ela tem que fazer a elevação, flexão anterior de ombro, né? E até um pouco de inclinação de tronco, rotação também, para que ela possa alcançar o cliente. E aqui a gente consegue medir a amplitude desse movimento, 135 graus de flexão anterior. Notem que esse homem aqui desistiu de ficar sentado, ele já está em pé, porque o ombro dele não deve aguentar mais, depois de horas e horas fazendo isso, centenas de vezes por dia, né? Então, nessa situação, eu utilizei uma ferramenta ergonômica chamada RULA, Rapid Upper Limb Assessment, que é a avaliação rápida de membros superiores. Ela parece complexa, mas não é não, viu? Depois que a gente aprende a usar ela direitinho, ela se torna até bem rápida e prática. Então, eu apliquei essa ferramenta ergonômica e ela me chegou a uma conclusão de que esse trabalho representa um alto risco ergonômico para os membros superiores, tá? E aí, com isso, a gente consegue linkar com o que a gente vê na ciência, na literatura científica. Estudos que mostram que elevações anteriores, flexões anteriores de membro superior, não é? De ombro, acima de 60 graus, já começam a ter uma significativa redução do espaço subacromial. Esse espaço subacromial, ele encontra-se mínimo em perto de 90 graus de flexão anterior de ombro. E a gente sabe que quando existe uma redução do espaço subacromial, há a compressão do que está abaixo do acrômio, que é o tendão do supraespinhoso. E não é coincidência que esse caso se trata exatamente de tendinite de supraespinhoso e síndrome do impacto do ombro. Então, com isso, a gente consegue pegar um fato ergonômico, quantificar esse fato ergonômico através das ferramentas e linkar com o estudo da biomecânica e cinesiologia com base na ciência. Então, a perícia fisioterapêutica, ela tem embasamento científico. A gente não fala aqui de achismos. Eu acho que tem relação com o trabalho, ou não. Não. A perícia fisioterapêutica é um estudo aprofundado com base na ciência, tá? E aí a juíza achou muito legal isso tudo que eu expliquei para vocês, mas aí ela disse, tá, entendi, vocês têm ferramentas bacanas para me ajudar aqui no meu trabalho, e eu quero nomear, mas vocês são habilitados legalmente para desempenhar a função de perito? Aí é onde entra a questão legal. A gente primeiro tem que olhar a nossa lei, que é o nosso decreto-lei 938, de 13 de outubro de 69. Estamos completando 51 anos de profissão. O que é que diz no nosso decreto-lei? No artigo 5º, que os profissionais que tratam os artigos 3 e 4, que é o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, poderão ainda no campo
de atividade específica de cada um, dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares, ou assessorá-los tecnicamente. E quando a lei diz que compete ao fisioterapeuta assessorar órgãos públicos ou privados, a lei está dizendo que compete ao fisioterapeuta ser perito ou ser assistente técnico pericial. Por quê? Porque é uma função de assessoria técnica, onde o fisioterapeuta está prestando seu conhecimento técnico para os órgãos públicos, que no caso são os tribunais, ou privados, no caso, ou o reclamante ou a empresa, não é? Então, sim, a lei, somos legalmente habilitados, porque a nossa lei confere esta competência de assessoria técnica diante de órgãos públicos e privados para o fisioterapeuta. Aí a gente tem que olhar também para as nossas resoluções do nosso Conselho Federal, COFITO. Desde 2003, o COFITO tem resoluções que tratam sobre perícia. Mas eu trouxe aqui a mais importante e aqui está em vigor, porque algumas delas foram sendo atualizadas. Essa é a que está em vigor no momento, é a 466 de 2016. Essa resolução, ela trata especificamente de perícias. É a primeira vez que perícias têm uma resolução própria do COFITO. Antes, as perícias eram tratadas somente nas resoluções de fisioterapia do trabalho. Mas a gente sabe, o COFITO entendeu isso, que as perícias, elas não são somente da fisioterapia do trabalho. A gente pode ter perícia de tudo, cardiorrespiratória, neurofuncional, pediatria, de todas as especialidades da fisioterapia. Então, o COFITO emitiu essa resolução que trata somente de perícia. E diz que compete ao fisioterapeuta, né, prestar assistência, realizar perícias judiciais e assistências técnicas, realizando perícia extrajudicial, perícia judicial, perícia judicial do trabalho, perícia previdenciária, perícia securitária e perícia para pessoas com deficiência. Então, vejam o tanto de possibilidades de atuação que a gente pode estar ocupando. E eu digo a vocês com seguridade, a gente não ocupa 10% do que a gente poderia ocupar diante dos judiciários. A gente não ocupa, porque o pessoal ainda não despertou para as perícias fisioterapêuticas. Gente, então a gente precisa entender que a perícia fisioterapêutica é diferente da perícia médica, tá? Então eu escuto, às vezes, alguns colegas dizer, mas fisioterapeuta pode fazer perícia médica? Não, gente. Perícia médica é com médico. Fisioterapeuta faz perícia fisioterapêutica. Mas as perícias judiciais? O termo perícia médica é utilizado de maneira inadequada para nomear as perícias técnicas judiciais. A gente viu, mostrei para vocês. A lei, em momento nenhum, diz que a perícia tem que ser médica. A lei fala em perícias técnicas judiciais. Então, quando alguém disser assim, a fisioterapeuta agora está querendo fazer perícia médica. Não, a gente não quer, a gente nunca quis e a gente nunca vai querer fazer perícia médica. O que a gente quer, porque é direito, a habilitação legal está na nossa lei, é a realização de perícias técnicas judiciais. E a lei não diz que ela tem que ser médica, tá? Então, o que é que a gente faz? O fisioterapeuta realiza o diagnóstico cinesiológico funcional, é o nosso diagnóstico funcional. A gente analisa as capacidades e incapacidades funcionais do trabalhador, ou seja, a extensão daquele dano, né, o tanto de incapacidade, de perdas, como eu mostrei para vocês, aquele exemplo da senhorinha, o tanto que perdeu, se a perda foi leve, moderada, grave, e a gente ainda aponta se é transitória ou definitiva. Então, aquilo ainda é passível de tratamento ou aquelas sequelas já são definitivas. A gente também realiza a identificação e quantificação dos riscos ergonômicos através de perícia ergonômica e técnicas como cronoanálise, ferramentas ergonômicas, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores. E, no final, a gente vai analisar uma coisinha chamada nexo de causalidade. Então, para o fisioterapeuta trabalhar, as doenças, elas têm que estarem diagnosticadas no processo. Então, o indivíduo, ele já tem laudos, exames que comprovem aquela doença, não tem dúvida. Aquela pessoa tem síndrome do túnel do carpo. A dúvida é, essa síndrome do túnel do carpo foi desencadeada pela atividade de costureira? Sim ou não?
ou seja, nexo de causalidade. Aí sim, o fisioterapeuta vai atuar. Ah, Rebeca, mas se eu for nomeada num processo que a pessoa não tem laudos e não tem exames dizendo que tem, então é necessário fazer o diagnóstico primeiro. Então, essa perícia ela tem que ser feita por um médico. Então, o médico pode até fazer a perícia dele e o juiz nomear depois um fisioterapeuta para fazer o resto. Mas o diagnóstico da doença tem que estar comprovado no processo, porque a gente não faz diagnóstico nosológico, tá? Aí eu queria mostrar para vocês as súmulas. Nós já temos 4 tribunais no Brasil que já possuem súmulas reconhecendo a validade das perícias fisioterapêuticas. São eles Paraíba, Alagoas e meu estado aqui, Pernambuco. Esses 3 estados são os primeiros e, até o momento, únicos estados no Brasil a terem súmulas. Os próprios tribunais já emitiram um verbetezinho dizendo a perícia feita pelo fisioterapeuta é válida. Isso põe fim à discussão. E a obtenção dessas 3 súmulas foi fruto de um trabalho muito bacana desenvolvido por mim e por mim como presidente da Comissão de Fisioterapia do Trabalho e Perícias Fisioterapêuticas do CREFITO 1. Hoje eu continuo à frente da comissão e sou conselheira do CREFITO 1 também. E tive o orgulho de fazer parte aqui desse trabalho meu junto com os colegas. E o Tribunal de Sergipe, ele também tem uniformização disso. O Tribunal de Sergipe também já disse, é válido perícia fisioterapêutica. Só que não virou súmula, porque para virar súmula, o placar de votação entre os desembargadores tem que ter uma margem grande. Não conseguiu, foi um placar apertado. Nós vencemos, mas a gente venceu sem muita margem. Então, o tribunal não publicou em verbete de súmula. Mas o Tribunal de Sergipe também já uniformizou, e isso já bateu o martelo. E o TST, que é o órgão superior do trabalho, né? Que está lá em Brasília, manda no Brasil todo. O TST, essa é uma decisão de 2 meses atrás, de agosto de 2020, e olha o que a ministra fala. O Tribunal Regional julgou válida a perícia judicial realizada pelo fisioterapeuta, aceitou que o laudo apresentado foi completo e robusto, olha só, enfatizando a qualidade técnica do trabalho, com análise minuciosa das provas documentais nos autos e apresentação de ampla fundamentação para embasar a conclusão. Então, disse que o tribunal estava registrando a qualidade técnica do laudo do fisioterapeuta. E aí ela complementa. A jurisprudência dessa corte, ou seja, as decisões do TST, já firmou-se no sentido de que não há óbice legal para a elaboração do laudo por fisioterapeuta. Então, o TST já tem decisão, já tem jurisprudência firme e já é firmada no sentido de que é válido o laudo pericial elaborado pelo fisioterapeuta. A gente fez uma pesquisa nos últimos 3 anos no TST, e a gente encontrou 30 acórdãos. Acórdão é a decisão que vem do TST. Nesses 30 processos, uma das partes do processo estava pedindo a nulidade da perícia por ter sido feita por um fisioterapeuta, alegando incompetência. Dizendo assim, excelência, a gente só perdeu o processo porque a perícia ela foi incompetente, porque foi feita por um fisioterapeuta, e não deveria ter sido feito por um fisioterapeuta. Deveria ter sido feito por um médico. A gente encontrou 30 processos em que a parte alegou isso. Desses 30 processos, sabe quantos o TST acolheu esse argumento e anulou a perícia por ter sido feita pelo fisioterapeuta? Nenhum. Demonstrando 100% de aceitabilidade das perícias fisioterapêuticas. Então, não houve nenhuma nulidade sequer de um laudo de fisioterapeuta no TST por ter sido realizado por fisioterapeuta, ou seja, por ter sido feito por um profissional supostamente incompetente. Nenhum laudo foi anulado. O que demonstra totalmente a aceitabilidade do tribunal. E para quem quiser ter acesso a esses 30 acórdãos, entra lá no site da abrapef.com.br, que a pesquisa está disponibilizada lá, com esses 30 acórdãos, tá?
Então, gente, o entendimento já é sedimentado no TST e nas cortes brasileiras, é que é válido o laudo pericial por profissional fisioterapeuta. Então, eu costumo dizer, a perícia fisioterapêutica é um caminho sem volta. A gente só tende a crescer cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês o desfecho daquela perícia das caixas, né, que eu mostrei nos exemplos anteriores. Aquilo era um auxiliar de produção em água, de fábrica de água sanitária, e ele chegou para mim com o diagnóstico de hérnia de disco lombar, e ele tinha, no exame clínico, um LASEG positivo à esquerda. Ele, de fato, tinha uma limitação de movimentação de tronco, tanto de flexão anterior quanto de flexões laterais. Então, a função dele era essa aqui, ó, ele pegava a caixa e organizava no pallet. Só que, cada caixa dessa, esse setor aqui é o de água sanitária, tá? Essa fábrica também produz vinagre, também produz outras coisas. Então, nesse setor aqui de água sanitária, ele pega a caixa e organiza nos pallets. Cada caixa dessa são 12 garrafas de 1 litro. Então, cada caixa pesa pelo menos 12 quilos, né? Sem contar com as embalagens. E cada pallet pega de 70 caixas. Só que ele faz 10 pallets por hora, ou seja, ele carrega 700 caixas por hora, tá? Então, com isso, a gente vai quantificando as cargas de trabalho. Olha as imagens, ó. Olha o tanto de flexão anterior de tronco que ele faz, com rotação, base assimétrica. Então, um pé está no chão, o outro está em cima do pallet. Ele faz rotação de tronco para pegar a caixa, ele rotaciona para o outro lado. Então, aqui a gente já imagina as forças de tensionamento e cisalhamento nos discos intervertebrais. Ele está com colete, ó, com cinta abdominal. Os estudos são unânimes em dizer que essas cintas, elas não protegem a coluna lombar do trabalhador. Inclusive, quem quiser, eu fiz um IGTV na minha rede social, no Instagram, falando recentemente sobre uma revisão sistemática sobre cintas abdominais. Então, vai lá e conferir depois. E nesse caso aqui, eu usei ferramentas ergonômicas que me apontaram alto risco para lombalgias. E, de fato, lembram quando eu mostrei o slide de cronoanálise, que eu fiz ciclos inferiores a 5 segundos, então eu, de fato, comprovei que se trata de uma atividade com movimentos repetitivos, com ciclos inferiores a 30 segundos. O meu diagnóstico fisioterapêutico, disfunção neurosensorial, dor na região lombar, que irradia para o membro inferior esquerdo, a disfunção de mobilidade, redução da mobilidade da coluna lombar, disfunção neuromuscular, ele apresentava contratura da musculatura paravertebral lombar e já apresentava, ó, hipotrofia leve da musculatura da coxa esquerda, já demonstrando alterações de fibras motoras. Limitação funcional, o que ele não deve realizar. Ele não deve realizar atividade que seja necessário caminhar grandes distâncias acima de 1 quilômetro, permanência prolongada em pé, carregamento manual de carga, e ou realizar flexão anterior de tronco. Então, ele não pode mais trabalhar em condições, em atividades que exijam essas situações. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria convidar vocês a conhecerem minhas redes sociais, @RebecaBorba. Eu estou em todas, inclusive TikTok. Eu gravo videozinhos curtos que trazem também algum conteúdo. Então, me sigam por lá, que eu sempre falo de perícia, sempre falo de fisioterapia, sempre posto alguma coisa interessante de conteúdo para vocês. Eu tenho também um curso de perícia judicial fisioterapêutica, que sempre, a vida inteira, eu ministrei ele presencial, mas por conta da pandemia, eu transformei o meu curso presencial em online. Então, para quem tiver interesse, o meu site é esse aqui, o napcursos.com, e lá eu tenho o meu curso 100% online de perícia judicial fisioterapêutica. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como essa aula está sendo gravada, se vocês tiverem algumas dúvidas, pergunta lá nas minhas redes sociais, não tenham vergonha que eu vou responder a todos vocês, tá joia? A todo mundo que tiver dúvida. Obrigada, um beijo e até a próxima.